é claro, não tem nada de interferência. Isso é transparente. Translúcido. Imagine aqueles vidros martelados, geralmente colocados em banheiros. Você não consegue ver nitidamente a pessoa, mas você vê um vulto atrás. Esse é o translúcido. E opaco. É uma parede, você não enxerga a pessoa do outro lado. Então isso vem a ser o opaco. Sombra e penumbra. Explicando a figura para vocês para entender melhor. Percebam que eu tenho uma fonte extensa, onde tem um objeto ali, e a luz indo em todas as direções. Percebam que a parte cinza escura é a parte da sombra. E está lá a sombra projetada para vocês. E a parte cinza clara é a parte da penumbra. Então tomem cuidado a diferença entre sombra e penumbra. A sombra é sempre mais escuro do que a penumbra. Câmara escura de orifício. Pessoal, é bem interessante e você pode fazer na sua casa esse experimento. Você tem uma caixa de sapato na sua casa? Um papel vegetal ou manteiga? Se tem, você vai ver todo mundo de ponta cabeça e colorido. É isso mesmo. É o princípio da máquina fotográfica. É o olho humano e por aí vai. Como é que funciona isto? Se você pegar a sua caixa de sapato, com tampa, é claro, a parte da frente você arranca. Não se desespere que vai ter uma figura para vocês. Do outro lado, você faz duas retas, interceptando, ali você faz um furinho, bem pequeno. Que tamanho seria esse pequeno? Na ponta de uma caneta. Pronto, de um lado tem um furinho, do outro lado não tem nada, você vai arrancar aquela parte. Abre a tampa, no meio você coloca bem esticado o papel vegetal, em pé. E aí tampa. E aí você pega o buraquinho, você tem que ficar numa posição escura, você pega o buraquinho e aponta aonde você quer olhar. E você olha naquela parte que você arrancou a tela. Você vai ver nitidamente as pessoas de ponta cabeça e a cores. Você fala, mas como é que acontece isso? Pelo orifício vai entrar o raio, conforme aí o desenho. Está lá a pessoa, a luz passou, entra no orifício e inverte. Aparece invertida. Essa imagem invertida nós chamamos de real. Né? Então, essa é a famosa câmera escura. E como é que funciona a relação? Semelhança de triângulos. Esta altura da pessoa está para a distância entre ela e orifício, que é o quê? É a mesma altura do papel está para a distância entre o papel e o furo. Daí o povo diz assim, agazão está para desão, como agazinho está para desinho. Muito simples, usa a semelhança de triângulos. Bom, agora iremos fazer alguns experimentos bem fácil de execução. Primeiro, reflexão da luz, reflexão regular. Depois vou falar o que vem a ser a difusão. Primeiro, fazendo a reflexão. Você pode fazer em casa um laser, papel sulfite e um espelho, espelhinho normal. Então, coloco o espelho embaixo, coloco aqui o papel e jogo o laser. Perceba, reflexão. Raio incidente, é isso aqui, ó, raio incidente. Bateu no espelho, vai refletir. Então, vai ter o raio refletido. Olha ali o raio refletido. Então, esse é o raio refletido. Raio incidente e raio refletido. Percebam, o ângulo de incidência é o mesmo ângulo de reflexão. I igual ao R. A reflexão difusa ou difusão é a que importa para nós. Por quê? Se nós fôssemos como um espelho todo retinho, ia bater a luz e refletir. Como todos nós temos nossas saliências, então a luz bate em todas as direções. E é por esse motivo que eu posso ver esta caneta, você pode ver essa caneta, todo mundo pode ver essa caneta. Por quê? A luz está em todas as direções. Tem duas leis. Primeira lei, o raio incidente, o raio refletido e a normal são coplanares. Quer dizer o quê? Estão no mesmo plano. E a segunda lei, só para reforçar, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, I igual ao R. Refração da luz. Para que importa a refração da luz?
Você pensa que o Sol está lá, mas o Sol não está lá. Você pensa que a Lua está lá, ela também não está lá. Por quê? O desvio da luz é de um meio para outro. Eu estou com um exemplo aqui. Um copo com água e uma colher. Se eu colocar a colher incidindo perpendicularmente, talvez não tenha muita mudança. Agora, se eu inclinar ela, que nós falamos obliquamente, parece que a colher está quebrada. E não é, porque a velocidade da luz diminui quando ela passa de um meio para outro. Novamente vai entrar a lei de Snell-Descartes. N1 vezes seno de I igual a N2 vezes seno de R, passando do meio menos refringente para um meio mais refringente. É a tal da refração da luz, que é o índice de refração, que é N igual a C sobre V. Quem seria o C? Velocidade da luz, que é 300 mil km por segundo. Quem que seria o V? A velocidade do meio, qualquer valor, chutando 200 mil km por segundo. Se você dividir 300 mil km por segundo por 200 mil km por segundo, simplificando tudo, km por segundo com km por segundo, vai dar 1,5. E não tem unidade de resposta, é uma unidade adimensional. O que significa isso? Que a velocidade da luz é 1,5 vezes maior que a velocidade do meio, índice de refração. Prestem muita atenção que sempre cai nos vestibulares. Espelho. O que vem a ser um espelho? Eu tenho aqui um vidro e atrás tem uma película de prata. Se você raspar, sai um pozinho, mas também não dá para fazer joia. Isso é um espelho. Toda base refletora é um espelho. Exemplo de associação. Ou eu posso associar em paralelo ou eu posso associar angularmente. Um exemplo do paralelo. Se eu pegar um espelho e colocar um de frente para o outro, você vai ver que a sua imagem vai para o infinito. É o exemplo que está acontecendo aqui comigo. Eu estou com a câmera fazendo esse jogo, está aparecendo vários azeitonas, um atrás do outro. A imagem vai para o infinito. Agora, a associação angular. Você precisa de dois espelhos planos. Como eu estou mostrando aqui um sentido figurado no papel. Peguei o papel sulfite, dobrei no meio, como fosse dois espelhos planos. E tem um certo ângulo de abertura, que eu não sei quanto que é esse ângulo de abertura. Pode ser 45 graus, 60 graus. E eu coloco um objeto na frente dos espelhos, né? Aí o que vai aparecer? Vai aparecer várias imagens para vocês aí. Então, aparecendo a fórmula para vocês. N é igual a 360 sobre alfa menos 1. Este alfa é o próprio ângulo. E o que vem a ser o N? O número de imagens que você necessita. Onde utilizar disso? Em teatro, em lojas, em comércio. É utilizado bastante, porque dá uma quantidade maior de imagens do que você tem. Você tem uma maçã, você quer que apareça várias maçãs, o que você faz? Associa os espelhos aqui fazendo uma forma angular, aí você vai ter várias maçãs em exposição. Espelhos esféricos. Temos dois. Espelho côncavo, parte interna refletora, e espelho convexo, parte externa refletora. Uma calota de um carro, de um pneu. Analisando aqui, pessoal, a importância do espelho côncavo e do espelho convexo. Espelho côncavo, iremos ver as construções das imagens, a importância dele amplia. Depois vamos utilizar as lentes. E o convexo, sempre vocês veem na saída de prédios, um espelhão que aparece um monte de imagens pequenas e ampliada. A função do convexo é essa, ampliar teu campo de visão. Já o côncavo não, tem várias observações. E é isso que nós vamos ver as construções das imagens. Espelho côncavo. Imagine uma circunferência. Eu pego apenas um pedaço dessa circunferência. O ângulo tem que ser menor que 10 graus para ter uma condição boa de nitidez. No caso do côncavo, tem uma figura para vocês aí. Sempre temos esses três pontos importantes. V, que é o vértice, F, que é a distância focal, e C, que é o centro de curvatura ou o raio de curvatura. Percebam que a distância focal é a metade do raio. Agora prestem atenção
como se constrói as imagens. Você irá necessitar de apenas 2 traços. Repare, o teu objeto está antes do centro de curvatura, que é o mais escuro ali, o azul mais escuro, o A e o B. O primeiro traço é uma paralela que bate no espelho e obrigatoriamente tem que passar pela distância focal. Este é o primeiro traço. O segundo traço, ele bate no vértice e reflete. Raio de incidência, raio refletido. O ângulo de incidência é o mesmo do ângulo refletido. No encontro dos dois, na interceptação das retas, é onde vai sair a sua imagem. E um detalhe bem importante, toda imagem invertida, ela é real. Imagem invertida é real. Quando você se olha no espelho, você não se vê de ponta cabeça. Aquela imagem é virtual. Então, nesse caso aqui do côncavo, tudo que é de ponta cabeça é real. Então, olha ali, quais são as características? Real, invertida e menor. Essas são as características da sua imagem. Agora, o teu objeto está em cima do centro de curvatura. Pessoal, os traços são os mesmos. Paralelo, bate no espelho, passa pelo foco. Outro traço, incidente no vértice, refletido. No encontro dos dois é onde vai sair sua imagem. Vejam, de ponta cabeça, invertida. Se é invertida, ela já é real e do mesmo tamanho do objeto. Em resumo, real, invertida e do mesmo tamanho. Agora está entre o centro de curvatura e a distância focal. Mesmos traços. Bate no espelho, passa pelo foco. Raio incidente batendo no vértice com o raio refletido. No encontro das duas retas, está lá a sua imagem. Real, invertida e maior. Agora, em cima da distância focal, também mesmos traços. Bate no espelho, passa pelo foco. Raio incidente no vértice, refletido também. Percebam que os raios não se interceptam, são retas paralelas. Nós chamamos de imagem imprópria, não se forma imagem. Agora, entre a distância focal e o vértice. Esse é diferente. Percebam os gráficos. Bate pelo foco e passa pelo vértice, mesma situação. Percebam nesse desenho que os traços da sua esquerda estão se afastando. Então você prolonga para a direita. A imagem se forma atrás do espelho. É virtual agora, ela não está mais de ponta cabeça e bem maior. Então percebam, características dessa imagem. Virtual, direita e maior. É aquele espelho que você se olha, a tua cara parece grandona. Esse espelho é o côncavo. O espelho convexo, ele não tem as mesmas características do côncavo. É apenas um